Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio. Sou especialista em urologia e estou focado no tratamento das disfunções sexuais há mais de 25 anos. Hoje eu vou falar quando é necessário o implante da prótese peniana na cirurgia da doença de Peyronie. Um exemplo, eu só tenho a doença de Peyronie e não estou vivenciando a disfunção erétil. Por que eu preciso da prótese? Quais são as consequências da doença de Peyronie severa? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o formulário do meu site. Em até 24 horas, consigo te enviar uma pré-análise diretamente no seu e-mail. Vamos ao vídeo. Qual é a relação entre a doença de Peyronie e a disfunção erétil? A função erétil, que é o balanço entre a chegada de sangue e a saída. Vou dar um exemplo. Você tem uma torneira em casa e tem o ralo. A torneira é o fluxo de sangue que entra dentro do pênis, entra dentro da pia. Essa torneira ela tem uma capacidade limitada de entrar um volume de água, um volume de sangue. Porém, se o ralo for maior, que drena muito rápido, esse volume que entra não é suficiente para manter uma ereção. Na doença de Peyronie, você pode ter associado uma disfunção vascular, ou seja, está entrando pouco ou está saindo rápido, a entrada continua boa, mas sai muito rápido, ou as duas coisas. De um lado entra pouco e paralelamente sai muito rápido. Eu vou tentar deixar mais claro a analogia que eu fiz da pia com os ralos em relação ao pênis. O pênis, a ereção, é um balanço do que chega e do que sai do pênis para manter uma ereção. Quanto à pia, a entrada, a torneira aberta, é uma entrada de água, assim como tem entrada de sangue dentro do pênis. A entrada é para encher o pênis, é para encher a pia. Só que a saída, o ralo, está acontecendo, está no equilíbrio entre a entrada e saída. O que acontece na doença de Peyronie? O ralo vai ter outros ralos de drenagem. Além do ralo natural que você tem, vão aparecer outros ralos de drenagem. Por quê? Nas áreas de fibroses, começam a ter fuga, outros ralos abertos, ou seja, a quantidade de sangue que chega, ou a quantidade de água que entra na pia, ou a quantidade de sangue que está entrando no pênis, pode ser a mesma, mas com mais ralos drenando, o pênis não fica cheio e a pia também não fica cheia. Então essa analogia explica a relação muito comum entre a doença de Peyronie e a disfunção erétil. Muitas vezes a disfunção erétil na doença de Peyronie não aparece no início do quadro, mas ao longo da evolução vão se abrindo mais ralos e essa disfunção fica cada vez, muitas vezes, pior com a evolução da doença de Peyronie. Por isso que na evolução da doença de Peyronie você pode estar enfrentando uma dificuldade de manter a ereção. Durante o seu estímulo sexual você até pode ter uma boa ereção, mas que não se mantém, ou seja, o ralo está aberto, está drenando mais rápido e o pênis não se mantém cheio, a pia esvazia, ou seja, você perde a ereção. Mas isso tem um problema orgânico, não é só psicológico. Muitas vezes está associado às duas coisas. E esse diagnóstico diferencial é fundamental para definir o melhor tratamento. Outro aspecto, a severidade da curvatura peniana ou da extensão da fibrose ou da profundidade da fibrose. Todos esses aspectos nos levam a um diagnóstico mais preciso e também de uma definição de cirurgia individualizada. Quanto ao aspecto fibroses, ela pode ser uma fibrose superficial, ela pode ser uma fibrose profunda, ela pode ser uma fibrose extensa ou pequenas áreas de fibroses. Ela pode ser uma fibrose calcificada, porque quando deposita cálcio, vira uma estrutura óssea, como o nosso osso. Nosso osso é um tecido que depositou cálcio. Por isso, quando você perde cálcio, você tem um osso mais fraco. E também quando você deposita cálcio nessa fibrose, ela vira uma estrutura óssea. Então, sendo uma estrutura óssea, os medicamentos já não vão funcionar bem. E dependendo da extensão dessa calcificação, os tratamentos não vão funcionar. E sim, vai precisar do tratamento cirúrgico. Então, todos esses parâmetros de avaliação vai nos levar a duas avenidas. Na avenida do tratamento cirúrgico e nesse tratamento cirúrgico eu vou precisar da prótese, o que é fundamental
vertical. A prótese peniana não corrige a doença de Peyronie. O que corrige a doença de Peyronie é eu tratar as fibroses com incisões para ela voltar a esticar de novo e trazer o seu pênis nas melhores condições possíveis, tratando a fibrose. Mas e a prótese peniana? A prótese peniana, ela entra como um complemento caso você tenha uma disfunção, caso você tenha um ralo aberto, caso você tenha uma fibrose dentro do corpo cavernoso que você perdeu a resistência vertical, e se for uma extensão de fibrose muito longa, com uma grande retração do pênis, eu vou ter que fazer expansão em todo o pênis. Então, nesses casos, às vezes precisa do implante da prótese peniana, não para tratar a doença de Peyronie, mas para manter o que eu consegui recuperar e não deixar retrair de novo, não deixar curvar de novo e também dar complemento de firmeza vertical caso você tenha perdido a resistência penetrativa, a resistência da ponta ou a resistência da base do pênis, ou se você tem uma disfunção vascular que você não mantém a ereção porque os ralos estão abertos. Então, aí são indicações complementares ao tratamento da fibrose, colocar ou não colocar a prótese peniana. E quais são as consequências da doença de Peyronie severa? Severidade na doença de Peyronie está relacionado a maior perda de tamanho, acompanhado ou não de curvatura. Tem pacientes que ele perde elasticidade nos tecidos penianos de todos os lados na mesma proporção, ou seja, o pênis não desviou, mas ele ficou muito menor. Então, severidade não está relacionado só ao grau da curvatura, está relacionado ao grau de encurtamento. Então, às vezes o paciente fala, mas doutor, a minha não é muito severa, ele quase não curvou, mas diminuiu muito. É severo, porque a fibrose foi tão extensa que diminuiu muito o tamanho. Então, severidade está relacionada a grande perda de tamanho, grau de curvatura. Se for um grau de curvatura muito acentuado, também é severo. Mas mesmo sem curvatura, se perdeu muito tamanho, também é severo. Outro princípio de severidade, o grau de afinamento. Então, perdeu muito calibre num ponto só, que é chamado ampulheta, ou perdeu na extensão toda do pênis, ou perdeu do meio para frente, ou perdeu do meio para trás, ou só no meio. Então, também o grau de afinamento reflete a severidade da doença de Peyronie. A importância da reconstrução das fibroses. A importância de recuperar ao máximo as dimensões do pênis está relacionado diretamente ao tratamento da fibrose. Lembrando que o pênis é um cilindro que tem uma capa que segura o interior pressurizado de sangue. Essa capa, eu vou tratar essa capa para poder gerar expansão dos tecidos. O que encurtou, eu vou expandir. Seja no tamanho, seja no calibre, eu vou tratar produzindo expansão. Isso sim é a reconstrução da doença de Peyronie, a reconstrução dos tecidos que ficaram com menor elasticidade e, portanto, recuperando ao máximo o volume peniano. Lembrando que essa recuperação máxima, ela está limitada por um limite anatômico, que é o limite dos nervos. Então, do nosso corpo, corre um nervo abaixo da pele, corre um nervo que vem para a glande, para a cabeça do pênis. Este nervo, ele vai ser elevado e eu vou fazendo esse procedimento de alongamento, eu vou alongando, 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 até o limite dos nervos. Quando o nervo ficou esticado, é o limite que eu posso chegar. Então, o limite que eu posso chegar não é uma escolha minha, é um limite anatômico de cada paciente. Mas o que é importante, ao longo desses 25 anos, foi minha tese de doutoramento, foi minhas publicações diversas nessa área e uma constante busca da excelência que eu cheguei nessa abordagem de recuperação das dimensões do volume peniano limitado pelo tamanho dos nervos, que é o limite possível. Além desse limite, não dá para ir. Agora, precisa chegar até esse limite. E para chegar até esse limite, exige muita experiência do cirurgião, especificamente nessa área. Às vezes, o urologista, ele é especializado em próstata, ele é especializado em cálculo renal, ele é especializado em transplante renal, mas não tem uma carreira toda dedicada à reconstrução das fibroses penianas. A minha carreira como urologista, foi há 25 anos dedicação exclusiva ao tratamento das fibroses penianas.
Por isso que eu consegui um avanço nessa área e permitir um melhor resultado e maior satisfação para os pacientes e para mim como médico. Em 2019, eu tive o privilégio de ter sido convidado pela Associação Americana de Urologia para um debate numa sessão plenária, que é a sessão maior do Congresso, onde tinha mais de 6.000 urologistas na plateia e os urologistas votavam no melhor solução para um caso severo de Peyronie. E eu tive a felicidade de vencer esse debate com mais outros urologistas americanos. A plateia de urologistas me escolheram como a melhor solução para um caso hipotético de Peyronie severo. Isso mostra um avanço nessa área, mostra um reconhecimento que felizmente eu tive a oportunidade de ter e vivenciar ainda em vida. Isso é de extrema satisfação pelo meu desenvolvimento como médico e pelo desenvolvimento da qualidade e de excelência de serviço que a gente pode prestar para um paciente que sofre da doença de Peyronie, que essa doença interfere em 80 a 90% dos pacientes no seu psicológico, causando distúrbios psicológicos severos. Porém, a cirurgia também precisa ser da altura para oferecer a reconstrução e tentar buscar esses pacientes fortalecimento para que eles voltem a ter uma qualidade de vida e uma autoestima que perderam muitas vezes com essa doença, que é muito ruim a vivência do paciente que tem a doença de Peyronie. E com isso, eu pude então avançar, ser reconhecido e trazer esse conhecimento aplicado para você que está precisando de ajuda. Se você ainda tem dúvida quando a prótese peniana pode ser indicada no tratamento da doença de Peyronie, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.